Olá, como vai? Tudo bem? Nós já nos conhecemos, eu sou Lincoln Firosman, responsável pelas operações da Latef Consultoria e Treinamento de Luxo para toda a América Latina e também para a região do Caribe. No vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante que normalmente envolve as questões de afeto no ambiente corporativo. Você já se apaixonou ou já se envolveu amorosamente com algum colega de trabalho? Ou seja, você já teve um caso de amor dentro do ambiente corporativo? Bom, se isso já aconteceu com você, então eu tenho certeza que você vai adorar o vídeo de hoje porque você vai se identificar com muitas coisas que eu vou te falar. Agora, se você nunca se envolveu, presta atenção, porque aqui tem algumas dicas bem interessantes nesse assunto que a gente vai conversar hoje aqui no Carreira em Alta. Paixão no trabalho, ame ou deixe? Eu sempre gosto de começar agradecendo, tem gente que fala assim, puxa, mas o Lincoln, ele sempre começa os vídeos dele da mesma maneira, né? Ele agradece, aí depois ele fala para as pessoas continuarem se inscrevendo no canal, para deixarem o like. Bom, então se você já sabe como é que funciona, não custa lembrar. Se inscreva no canal, deixa o seu like, curta, compartilhe, comente. A gente tem percebido a quantidade de comentários que cresceram nos vídeos aqui no canal da Latef Consultoria, no quadro Carreira em Alta, e isso se dá graças a você que apoia o nosso trabalho. No vídeo de hoje, como eu comecei na introdução, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante nas relações de trabalho que envolvem as questões amorosas, sentimentais. Você sabe que uma pesquisa recente feita por uma empresa de consultoria nos Estados Unidos apontou um dado bastante interessante. Essa empresa que fez uma amostragem com dezenas e milhares de trabalhadores nos Estados Unidos, ela tinha como objetivo entender se o trabalhador americano já havia se relacionado com algum colega no ambiente de trabalho. E mais de 25% deles disseram que sim e mais de uma vez. E que 1 em cada 3 desses profissionais que responderam à pesquisa disseram que já tiveram problemas com demissão por conta do relacionamento amoroso. Então, é um assunto que merece ser tratado aqui para a gente poder analisar dentro do quadro do Carreira em Alta. Veja, nada impede você de acordar num belo dia e encontrar o amor da sua vida, que pode estar numa outra área, num outro departamento, numa outra unidade de negócio ou sentado do teu lado. Isso é uma relação inerente às questões que envolvem o contato humano. A gente pode se apaixonar por alguém independentemente de onde nós estejamos. Às vezes, o cupido do amor ele não escolhe dia, hora e local, ele simplesmente acontece. E quando isso ocorre no ambiente corporativo, existem uma série de questões importantes que a gente não pode deixar de levar em consideração, porque esse é um assunto que muitas vezes, como essa própria pesquisa que eu disse no começo do vídeo, às vezes, se não bem gerenciado, pode acabar virando um problema na gestão da sua carreira profissional. Muitos estudos sobre atração e relacionamento mostram que quando a gente passa muito tempo com um grupo de pessoas, ou com algumas pessoas, ou com uma pessoa em específico, e que nós tenhamos proximidade, afinidade nesse contato mais próximo, que pode acontecer desse contato, dessa afinidade se transformar numa relação mais afetuosa, numa paixão e num amor. Bom, como a gente sabe, isso é algo que a gente não controla na maior parte das vezes, porque você não decidiu naquele dia não se apaixonar ou se apaixonar por um determinado colega de trabalho. Mas quando essa situação acontece, quando a gente toma alguns cuidados e tem um jogo claro sobre aquilo que pode e que não pode, em especial quando a empresa tem um código de conduta, um código de ética que nos diga sobre esse tipo de situação, fica mais fácil a gente lidar com um assunto como esse no ambiente corporativo. Você sabe também que quando nós nos apaixonamos, muitas das nossas relações se tornam subjetivas. A gente se preocupa muito com o que as pessoas vão dizer, com o que os colegas vão pensar, com o que o chefe vai imaginar. A gente começa a ter determinadas preocupações que até então, antes daquele início de relacionamento amoroso, nós não tínhamos. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu ocupava uma cadeira de responsável por uma área de recursos humanos de uma empresa de serviços no Brasil, de uma situação em que aconteceu que um gestor de uma área e uma colaboradora da mesma área se apaixonaram. Até aí, tudo bem, a empresa não tinha nenhuma política que dizia que não podia, mas também não tinha nenhuma orientação dizendo que podia, em especial quando as pessoas são do mesmo departamento.
E aí, como todo começo de relacionamento, é só amor. Os colaboradores, tanto o gestor como a colaboradora, se davam super bem, o clima de trabalho na área era fantástico, a produtividade deles e de muitas das pessoas que estavam ali era algo extremamente observável do ponto de vista positivo, porque o clima na área de trabalho era muito bom. Só que, passado alguns meses, eu me recordo que alguns colaboradores vieram à minha sala para fazer a seguinte queixa. Eles me disseram que achavam muito estranho, depois que aqueles dois profissionais haviam assumido aquele relacionamento publicamente, que como o gestor tinha um horário administrativo, portanto ele trabalhava de segunda a sexta, e aquela colaboradora, a atual namorada dele, e também os demais profissionais da área trabalhavam sob escala de revezamento, que eles acharam muito estranho porque justo depois que eles assumiram a relação, coincidentemente ou não, nos finais de semana, acredite se quiser, aquela colaboradora sempre tinha folga que a gente chama de dobradinha. E isso começou a incomodar muito os colegas da área, porque, claro, eles começaram a perceber que aquele movimento não era um movimento comum, como até então as escalas de folga eram produzidas antes do anúncio publicamente daquele relacionamento. Bom, nós chamamos aquele gestor para conversar, pedimos para que ele revesse esse processo, esse procedimento, porque de fato levantava uma série de questionamentos e isso poderia dar margem para outras questões que amanhã nós não teríamos como gerenciar, em especial ele como gestor da área. O ajuste foi feito, a correção foi apontada, mas passado tempos depois eles terminaram. E aí, como todo fim de relacionamento, alguém sempre normalmente costuma sair emocionalmente um pouco menos abalado do que a outra pessoa. Isso não é regra, eu não estou dizendo que isso acontece sempre, mas quando a gente observa no mundo corporativo, às vezes acontece de um sair mais machucado, o outro acaba lidando melhor com aquela situação. E no caso do gestor foi quem saiu muito bem, e no caso da colaboradora quem saiu muito mal. E aí, é claro, ela começou a faltar, começou a ter problemas de relacionamento, teve um processo profundo de depressão, teve que ser afastada. Tempos depois, boa parte das horas que ela havia acumulado no banco de horas foram dados para que ela pudesse prolongar o tempo dela de férias, mas não teve jeito. Ela teve que ser desligada da empresa. Aquele desligamento não foi necessariamente uma decisão minha, até porque haviam outras pessoas na época que tomavam decisões junto comigo no desligamento e na contratação. Mas foi algo que me chamou a atenção justamente por isso, pelo cuidado que a gente precisa ter. Se você decidiu assumir um relacionamento amoroso no ambiente de trabalho, é importante que você esteja atento a 4 dicas que eu vou te dizer quais são agora. Dica número 1. Verifique a política da empresa. Isso é muito importante. Se a empresa tiver uma política clara de que relacionamentos são permitidos, ok. Cara, pergunta para o RH ou para o gestor da tua área. Mas lembre-se, é muito importante saber quais são as regras de conduta que a empresa tem para você não descumprir nenhuma delas e também depois não ter nenhum problema que possa apontar algum problema, alguma relação conflituosa entre aquele relacionamento, aquele momento novo que acabou surgindo na sua vida. Questão número 2. Se optar por manter sigilo, conheça os riscos. Isso é muito importante. Tem gente que prefere não contar que começou um relacionamento amoroso. Eu, particularmente, sempre acho importante transparência. Mas se você optou por qualquer que seja a razão em não abrir isso no ambiente de trabalho, você precisa estar muito ciente dos riscos que você corre. Risco de ser eventualmente questionado, risco de ser advertido, enfim, existem uma série de variáveis que podem acabar prejudicando tanto você como a pessoa que você gosta por conta dessa decisão. Dica número 3. Roupa suja se lava em casa. Lembre-se, se você decidiu assumir uma relação amorosa no ambiente de trabalho, se vocês trabalham no mesmo setor ou na mesma área ou têm atividades afins, ou seja, que se cruzam dentro do ambiente corporativo, muito cuidado para você não confundir relação pessoal com relação profissional. Então, muitas vezes as pessoas não se dão conta e acabam misturando esses momentos e aí no ambiente de trabalho acabam discutindo questões pessoais. Portanto, se houve algum desentendimento, alguma discussão, eu sei que no campo da racionalidade é fácil dizer isso, no calor das emoções sempre é mais difícil. Mas cuidado para não prejudicar a sua imagem e evite tratar dessas questões pessoais do relacionamento dentro do ambiente corporativo. 4ª e última dica para a gente encerrar: cuidado com as redes sociais.
Se você tem acompanhado os vídeos aqui do Carreira em Alta, da Latef Consultoria, existe um vídeo chamado Personal Branding, onde a gente fala sobre a importância da gestão da marca que se chama Você. Lá eu falo muito sobre essas questões de redes sociais e sobre o gerenciamento da nossa imagem. Portanto, num relacionamento afetivo, ainda mais em que esse relacionamento esteja diretamente associado a uma pessoa do trabalho, você precisa tomar muito cuidado com as coisas que você posta, com os comentários que você faz, com as curtidas, com os likes, dislikes, não importa. Muito cuidado para você acabar não gerando uma dupla interpretação de uma gestão de imagem que amanhã possa ser prejudicial para a gestão da sua carreira. Bom, hoje nós então falamos aqui sobre paixão no trabalho, ame ou deixe-o. E eu sempre vou dizer que o amor deve prevalecer, desde que com responsabilidade e cumprindo as orientações do código de conduta da sua empresa. Se não tiver, procura o RH, conversa com o teu gestor para que você não tenha problemas futuros e não faça parte de uma pesquisa como essa que eu comentei no início do vídeo, feita nos Estados Unidos. Para finalizar, a pergunta que não quer calar para a gente poder interagir aqui na plataforma do YouTube é a seguinte: você já se apaixonou por alguém no ambiente de trabalho? Se sim, conta como é que foi. Se não, se conhece alguém, conta o que você viu, percebeu, observou, porque pelo menos assim a gente interage aqui na plataforma. Como você sabe, é muito bom sempre estar aqui com você e eu fico muito grato por vocês todos que compartilham e que dão like aqui nos vídeos do Carreira em Alta. A gente se vê no próximo vídeo com outro assunto para poder compartilhar junto com você. Um grande abraço!